realmente vai ser. Daqui para frente a gente está gravando. Se você não se sentir confortável, né? É só para avisar que isso acontece, então, né? Enfim. Bom, então, bora lá, né? A gente já viu, né, a diferença entre o conteúdo manifesto, o conteúdo latente, para lembrar um pouquinho o que que é o conteúdo manifesto, é o que lembra, né, do sonho, o conteúdo latente é aquilo que está escondido atrás, ou que você não consegue efetivamente lembrar, né, das partes do sonho, né? Quando você acorda, nossa, sonhei, foi um sonho super comprido, mas aí eu lembro só 2 ou 3 imagens, né? Então, nesse sentido, a gente entende que uma parte do sonho foi esquecida, ela não é esquecida acaso, né? Tem razões porque, né, a nossa psique se comporta dessa forma, né? E aí, além, né, de esquecer parte dos sonhos, a gente vai ver que outras coisas assim, nesse sentido, de formação assim, no nossos sonhos. Desculpa que a pessoa já está entrando. Bom, bem, vamos lá. Então, conferência 9 e 10, né, do Freud. São conferências feitas em 1910, lembrando que estamos já no período da Primeira Guerra Mundial. Peraí. Ok. Né? Então, primeiro vamos lembrar o que que é, para que serve, né, o sonho, né? Porque a gente sonha, né? Ela tem uma função bem específica, né? O sonho permite, né, transformar estímulos psíquicos que seriam normalmente perturbadores para o nosso sono, então, normalmente, né, a gente acordaria, né, mas do sonho, a gente consegue continuar dormindo, né, e criar né, uma história, né, uma imagem que gera uma satisfação, né? E a gente vai entender como uma satisfação alucinatória. Por quê? Porque sua mente cria coisas que não existem, né? Você, quando sonha, você está criando algum ambiente ali, uma história que não existe, né? E então, através dessa criação alucinatória, né, ele realiza algum tipo de desejo. Esse desejo não é algo que é óbvio, né? Não é que, no sonho eu sonhei de ir para o supermercado, tá, o desejo era de ir para o supermercado? Não, tem coisas atrás, né? Esses são os conteúdos latentes que a gente fala. Então, nesse sentido aqui, né, a gente vai tentar descobrir o que que tem atrás desse primeira imagem que chegou, né, que é ir ao supermercado. O Arlete chegou? Bem-vinda. Oi, Miki, tudo bem? Tudo. Acabamos de começar, tá? Bem, né? Então, também lembrando, né, um pouquinho das aulas passadas, que o sonho é algo de sucedâneo. O que sentido que é esse sucedâneo? É um substituto. Então, ele substitui, né? Ele representa um conteúdo que para nós, efetivamente, é desconhecido, né? E para entender esse significado, né, aí precisa justamente tentar de relacionar, né, o que a gente está vendo no sonho com esse conteúdo que é desconhecido para nós. Enfim, e aí dentro dos sonhos, então, a gente tem algumas deformações. Em que sentido? Uma coisa que parece outra, umas características que não são exatamente aquela normalmente na vida real, né? Então, aí chegam coisas que são deformadas, né? E deixam esse sonho esquisito, né? Ele é incompreensível, não, né? Fica estranho, não é uma coisa simples para entender. Então, tudo isso que deixa, né, essa sensação de ser estranho, incompreensível, é, é causa, né, dessa própria deformação. E então a gente entende que essa é uma característica do sonho, né? O sonho faz esse trabalho que deforma a realidade que a gente percebe dentro do sonho. Enfim, aí, né, ele faz dentro né, no texto ele faz um exemplo de uma dama, de uma senhora, bom, senhora, uma mulher de 50 anos, 50 e pouco anos, né, claramente na época, precisa entender, né, que já era considerada uma idade mais avançada, né? Então, essa mulher, faz um sonho que é um pouquinho óbvio que tem alguma
né, relação sexual com aquilo que ela fala, ela sonha que vai fazer serviço, que ela se propõe para fazer serviços para os militares, para os oficiais, de novo, estamos em tempo de guerra, que ela se oferece para ajudar, né, esses militares, né. Do jeito que ela fala, claramente está sendo entendido, subentendido, atrás das palavras, tá, dentro do sonho, que tem alguma coisa ali atrás, e que tem uma alusão, né, dessas relações, né. Então, tanto que ela fala, né, jamais uma mulher de minha idade ficaria, né, estaria com um garoto jovem, né, como está sendo indicado, né, como está sendo feita essa alusão dentro do sonho. Então, aqui tem um conteúdo que esconde o significado. Aqui, ela mesma, né, consegue falar essa coisa, né, uma mulher nunca estaria com um garoto jovem, beleza. Aqui, o que que Freud fala? Para além, né, dessa censura no sentido que eu nunca, né, um juízo moral, na verdade, né, eu nunca ficaria, né, sou muito mais velha desse garoto, né, militar, nunca ficaria com ele, né. Para além disso, que já na época, claramente, e ainda hoje, né, as relações de diferença de idade muito grande, quando tem uma mulher mais velha, ainda são, né, eh, vista com um certo preconceito, né? Mas aqui o Freud adiciona mais uma coisa, né? Na verdade, esse desejo não é apenas para, não é direto aquele militar garoto mais novo, né? Aqui ele fala que o que tem escondido atrás é um desejo incestuoso, né, né, da mulher para o próprio filho, né? Então, aqui, claramente, já entendemos que, claramente, ele faz isso através, né, de uma das várias associações, das várias análises que ele faz desse sonho, né, e dessa mulher, claramente. Então, aqui ele já entra, né, na proposta que o sonho esconde alguma coisa que tem a ver com a sexualidade, e não só com a sexualidade, algo que é proibido, né? Não é, claramente, na nossa sociedade, não é possível, né, uma relação entre uma mãe e um filho. Agora, né, aqui falamos um pouquinho da censura e da deformação dos sonhos. Então, o que acontece no sonho da mulher? Tem parte que ela não consegue lembrar, nem é que não consegue lembrar. Ela fala, né, estava acontecendo certa coisa no sonho e depois chega um murmúrio. E esse murmúrio é indizível, ela não consegue falar o que foi falado no sonho, né? Então, esse já é para ser entendido como um apagamento, né? Um apagamento e uma lacuna, né? Eu não sei, eu sei que aconteceu alguma coisa nesse sonho, mas eu não sei o que que é, né? Então, esse aqui é um apagamento, eu, né, cancelei uma parte do sonho. Sei que aconteceu, mas eu cancelei ela, né? Então, né, justamente a gente observa umas lacunas de memória, né? Uma parte totalmente esquecida ou apagada, né? E nesse sentido, esse conteúdo que é cancelado ou apagado, a gente entende na psicanálise que é um conteúdo que é reprimido. Ele estava ali, eu não posso falar disso, é muito forte o que me está sendo proposto através desse sonho, então eu vou, né, deletar essa parte, eu vou reprimir essa parte para não ver mais, não vou mais ver o que estava nesse, nesse sonho. E por quê? Porque aquela parte que vem apagada, onde tem uma lacuna, ela é na parte que é chocante para a pessoa. Em que sentido? Essa parte do sonho é uma coisa inaceitável para aquela pessoa. Isso pode ser diferente, dependendo de qualquer pessoa, né? Uma pessoa vai ser mais púdica que a outra, então, uma coisa mais simples, você poderia, né, fazer tanto faz, uma pessoa extremamente púdica não vai aceitar, sei lá, de beijar um garoto na rua, poderia ser extremamente, né, chocante para essa pessoa fazer esse ato que para outra pessoa seria aceitado. No caso dessa mulher, claramente, né, o que está escondido é um desejo incestuoso, então é é, é uma coisa extremamente inaceitável, né, para ela, para a sociedade, né, da época na qual ela vive e tudo, né? Então, né, justamente esses murmúrios
chegam para esconder, né? Ela não consegue lembrar e identificar justamente porque esse conteúdo foi reprimido. A segunda parte que existe é esse deslocamento. Então, como funciona esse deslocamento? Deslocamento é eu colocar uma coisa para outra, fundamentalmente, né? Então, aqui, ele vai fazer dessa forma, normalmente, né? Então, ele pega os elementos do sonho e ele junta eles, né? Ele agrupa eles de determinada forma que parece uma outra coisa. Ela pensou nos militares, ela não pensou nos filhos. Mas os militares têm características, são garotos jovens, que então ele tem característica que o filho tem, né? É nesse sentido, se desloca uma coisa impossível para aceitar para outro grupo, o grupo com o militar, beleza, continuo considerando não certo ficar com um nome mais novo, mas eu posso falar daqui, né? Nunca poderia falar sobre o desejo incestuoso. Isso não seria aceitável sob nenhum ponto de vista. Então, eu desloco, né, a imagem sobre outra coisa, né? Então, esse deslocamento, né, justamente muda, né, onde fica a ênfase do conteúdo, né? E claramente tem um conteúdo latente, né, que é escondido. E tudo isso gera, de novo, repetimos a mesma palavra, gera estranheza, está esquisito. Como é que eu vou lá, né, nos militares falar essas coisas? Seria improvável, né, nesse sentido aqui, que gera uma situação que não é reconhecida, né, pelo próprio sonhador, tá? Mas são esses os elementos que ela consegue conversar sobre, então esses são os elementos que a gente chama de manifesto, né? Então, o que forma esse deslocamento é a modificação do conteúdo latente e o reordenamento desse conteúdo para outras coisas, né? Assim, eu não falo exatamente daquilo que, na verdade, está atrás, né? E atenuantes e alusões, né? De novo, né? Tem o conteúdo do próprio sonho que vai manifestar determinada censura, né? Eu não posso falar diretamente de determinada coisa, então eu vou colocar coisa mais leve, né? Eu vou disfarçar essa realidade que não posso falar. Então, em vez de falar essa coisa, né, do desejo incestuoso, né, eu vou falar que é com os militares. De novo, ainda dá para a mulher ficar com um garoto militar. Isso, né, mesmo que tenha, de novo, um preconceito sobre a razão da idade, não é um preconceito assim forte, né, como aquilo que seria com o próprio filho, claramente, né? E aí, né, essa é a frase que o Freud coloca, né? A omissão, né, a modificação e o reagrupamento do material são efeitos produzidos pela atuação da censura. Então, temos a censura. Dentro do sonho existe esse mecanismo, que é utilizado e que cria, então, a deformação do sonho, né? Então, a censura é para ser entendida como quem causa efetivamente a deformação, né? Uma coisa importante que ele menciona também é que a censura não tem uma parte específica do aparelho psíquico, né? Ele não localiza, não é nesse sentido aqui, ele não está tentando de definir em qual parte do cérebro existe a censura. Agora, claramente, o Freud, né, estava trabalhando no começo de 1900, a gente sabe que tem parte, né, do lobo pré-frontal que são ligadas com a censura do nosso comportamento. Contudo, vamos fazer aqui uma diferença, né? A censura que a gente entende, né? Tá, eu estou em público, então eu vou ficar vestida, não vou ficar pelada na frente de todo mundo. Beleza. Tem parte do cérebro, né? Quando você vê, né, pessoas com acidente, que tiveram, sei lá, um AVC, e que a parte pré-frontal é atingida, o comportamento delas muda, né? Pode mudar. Né? Também com determinados tipos de deficiência, isso pode acontecer. Tem uma perda da inibição. Essa é uma coisa. Essa é uma parte que você está acordado, você está consciente.
né? Então, essa é a tua censura consciente. Eu estou acordada, eu sei que eu estou vestida e não estou pelada na frente de vocês. Beleza, né? Eu faço isso conscientemente. Agora, no sonho, a censura, eu não escolho ela, né? Ela está ali, né? Eu não escolho dentro do sonho que aquela situação seja para ser censurada. Então, ela é um tipo de censura que, porém, ela é inconsciente e é muito diferente de quando eu estou, né, acordada. Tudo tranquilo até aqui? Beleza? Bem, né? Como é que é essa última parte? Da censura, Aramir? É, ser inconsciente, consciente. Tá, né? Quando a gente está acordada, a gente tem determinados comportamentos, correto? Ó, esses comportamentos, né, que dentro de uma sociedade a gente entende, de novo, é possível para mim estar na tua frente vestida, mas não seria aceitável estar aqui na frente de vocês dando uma aula pelada, né? Isso é a nossa sociedade. Então, essa censura de eu não estar pelada é uma censura consciente. Eu falo para mim aqui, né? Eu falo como pessoa, como sujeito, falo, não, né? Eu não vou estar pelada na frente de você. Essa é uma censura que eu faço. Poderia estar pelada tranquilamente, né? Mas a censura que tem dentro da nossa sociedade, que dita o fato que a gente não fica pelada um na frente do outro em situações sociais, né? Então, eu sei dessa regra social, né? Todo mundo aqui sabe dessa regra social e todo mundo está aqui, né? Vestido e não peladão. Alguém poderia estar, mas, né? Por quanto sabemos de quem está com a câmera aberta, todo mundo está vestido, né? Nesse sentido aqui. Agora, no sonho, essa censura que acabamos de falar da senhora que fez o sonho, né? E ela deslocou o desejo incestuoso para, né? O desejo para os militares, vamos falar. Ela não sabe que ela fez isso. O sonho veio assim. Ela não escolheu no sonho de não revelar que o desejo, na verdade, é para o filho. É uma censura inconsciente nesse sentido. Ela não sabe que isso aconteceu. Ela nem sabe, na verdade, né? Para ela, ela sonhou com os militares. Né? Então, nesse sentido aqui, né, são duas tipos de censuras que não são iguais. Né? A censura de eu decidir como eu me porto, né, na sociedade é uma coisa. A censura dentro do sonho é outra, porque ela está, né, na parte inconsciente. Ficou melhor? Sim, sim. Diga. Miki. E Desculpa, pode falar. não, que como é uma aula para iniciantes, talvez seja interessante também falar como é que a psicanálise é o sexo, né? Porque pode se Aramir, entender de repente que desculpa, Aramir, repete porque eu não escutei. como é uma aula para iniciantes, Uhum. tá me ouvindo? Talvez seja interessante falar como exatamente a psicanálise vê o sexo, né? Que não necessariamente o desejo incestuoso ele é literal. O desejo incestuoso aqui ele é literal. É literal. Aqui, É, nesse exemplo da senhora que sonha, é um desejo incestuoso literalmente, né? isso seria a minha próxima pergunta. Tá? Então, ok. Tá? Nesse sentido aqui, né? A parte da sexualidade a gente vai fazer em outro momento, porque ela é muito complexa, não é? Né? Uma coisa que pode ser resumida, né? Nessa forma, mas aqui o sonho da senhora, ele representa um desejo incestuoso, por isso, né? Que ela não sonha com o desejo para o filho, ela sonha com o desejo com um garoto militar mais novo, né? Aqui o ponto é, o que eu vou sonhar não me mostra o que de verdade tem, tá? E a censura que tem dentro desse sonho, nesse momento, não é uma censura que eu escolho conscientemente. Esses são os dois pontos, né? Para essa parte do sonho. Tranquilo? Arlete? Posso fazer uma pergunta? Tá. Oi, Miki, sabe que essa questão do sonho, por exemplo, quando a gente faz a censura, quando a gente sonha e faz a censura no próprio sonho, por exemplo, do estar nua,
Eu já sonhei que eu estou com pessoas ou andando no meio das pessoas e só eu estou seminua. E eu fico com vergonha, sabe? E procurando no sonho algo para me vestir, mas as pessoas não estão reparando assim, oh, ela está nua no meu sonho. Sì, sì, sì. É como se eu fosse invisível, ou se as pessoas não estivessem vendo que eu estava nua, mas eu me censuro dentro do próprio sonho. Dedinho, a censura não é você se sentir com vergonha, tá? A censura é você não lembrar de alguma parte do sonho, né? Ou né, as deformações que tem nesse sonho. Então, o que está deformado dentro desse sonho? Aí é outra coisa. Ó, você viu você caminhar meio pelada no meio das pessoas. Essa é uma parte. Muito bom. O que é essa parte, o que tem atrás disso, né? O que tem atrás, né? Na verdade, o que você vê é o que está deformado, né? Nesse sentido aqui, cuidadinho que a censura não é eu me sentir com vergonha, ah, nossa, eu fiz alguma coisa de ruim no sonho, então me sinto culpada. Não é essa aqui seria uma censura consciente, né? Quando você está acordado, fiz alguma coisa ruim e eu sei, nossa, né, fui realmente ruim fazendo essa coisa. Essa aqui é a censura consciente. A censura do sonho é esquecer, né? É modificar, é deslocar para outra imagem, o que na verdade está escondido, né, do conteúdo latente que a gente falou nas outras vezes. Será que a Leti estava se sentindo exposta? Tudo bem, a Leti pode se sentir exposta no sonho, né? Isso é o que está sendo visto pela Arlete. Ela lembra disso. Lembrando disso, ele não está sendo censurado, tá? A censura, de novo, se dá nessa coisa. Eu esqueci uma parte do sonho. Bom, eu estava... Vou viajar aqui, tá? Fazendo exemplo. A Arlete está caminhando meio pelada no meio das pessoas. Nossa, mas naquela parte ali do sonho, chegava uma pessoa, né? Como é que era essa pessoa? Essa é a omissão. Essa é a censura. Eu deletei essa pessoa, né? Ou no sonho alguém falava comigo e eu esqueci, né? Então, nesse sentido aqui, que a censura do sonho não é eu me sentir culpado, envergonhada aqui, são os sentimentos que depois você, né, analisa com o seu psicólogo, com o seu analista e vê o É que... porque Uhum. porque assim, no próprio sonho eu me censuro, né? Eu fico assim, eu preciso arrumar uma roupa, né? Porque eu tô Não, mas pelada. essa é a palavra que estamos utilizando de forma diferente, né? Você tentar de procurar para uma roupa, esse é um símbolo de Uhum, alguma coisa, é uma relação simbólica que, olha, eu estou procurando uma roupa, porque eu me estou sentindo envergonhada. Não é o sentido, nossa, eu estou pelada, então me censura, não é nesse sentido a censura do sonho, tá? A censura uhum, é essa coisa, eu esqueci alguma coisa, modifica, de novo, no teu sonho você vê isso, mas o que isso significa, né? uhum. Aí, de novo, né, a gente não vai analisar aqui as vidas de vocês, porque, né, são coisas privadas também, né, nesse sentido aqui. Mas aí você vai falar com o seu analista, fala, olha, mas nesse dia eu sonhei assim, e eu me sentia envergonhada e tal, eu estava tentando de me cobrir, né? Eu entendo que você entende isso como uma censura, né? Porque eu não posso mostrar o meu corpo, então eu me estou censurando. Mas essa não é a censura mecanismo do sono, tá? Só nesse sentido que são duas coisas, né, separadas, né? O sentir vergonha, ok. Por que você sente vergonha? O fato da nudez em si é efetivamente o que te causa vergonha na vida real, por exemplo? Ou isso é um símbolo para outra coisa que você precisa chegar, tá? Nesse sentido aqui, o sonho não te mostra, né, diretamente o que está atrás. Você tem sempre, né? Conteúdo manifesto, o que eu lembro. Eu lembro de estar envergonhada. Beleza, o que tem atrás? Essa aqui é a primeira camada. Eu vou ter outras camadas atrás, né? E para chegar àquelas que estão atrás,
eu vou ter que fazer associações livres, né, e tentar analisar ali, né, claramente com o contexto da sua vida, né, porque, né, aqui hoje vamos entrar num lugar interessante, eu acho, também que a gente pode conversar. Posso só fazer uma pergunta? Por favor, Flávio. Essa censura no sonho, ela é uma ação totalmente do super-eu? Ó, você estando no sonho, né? Na verdade, aqui ele não menciona o super-eu. Por enquanto, né? Na conferência, ele não está falando de super-eu, tá? O super-eu tem partes conscientes e inconscientes, né? Aí é outra coisa. Mas aqui ele fala que, na verdade, dentro dessa censura, ele tem mais a ver com o próprio eu, né? Não com o superior, tá? Mas ele não está entrando muito nas instâncias, né? A gente vai mencionar brevemente as instâncias depois, tá? Rica, Liga. no caso, essa coisa desse sonho aí de ficar pelada, poderia ir no que é simbólico de nudez, no que é simbólico de onde que ela estava. Se isso fosse ser investigado, ia mais para entender o que significa esses elementos do sonho, é isso? Exatamente, né? Exatamente, né? Eu vejo essa coisa de sentir vergonha de me censurar durante o sonho, mas o que isso simboliza na minha vida, né? Nesse sentido aqui, é isso mesmo, Jéssica. Muitas Mas, vezes eu tenho um sonho, bom, não muitas vezes, mas já tive, de perceber que eu estava em um sonho e começar a agir que nem um GTA, assim, fazer tudo que eu queria, como se fosse num desenho, assim, né? olha, Quebrar coisas, jogar coisas, loucuras, né? Eu não sei, eu interpretarei isso então como não sei, uma questão de libertação, não sei. ali depende, né, do teu momento de vida, o que estava acontecendo com você naquela época, né? Depende de muitos fatores, né? Isso, né, se é um momento que a pessoa talvez se está sentindo presa e dentro do sonho acontece isso, né? Pode ver a qual parte isso se relaciona. De novo, tentando de não ficar só na primeira camada, né? Nesse sentido aqui, né? Para ver o que está atrás desse desejo de quebrar as coisas. Pode ser bem, né? Eu preciso me libertar de alguma situação que está muito opressora para mim, né? E esse quebrar coisas pode ser o símbolo, né? De quebrar esse círculo que está ao meu redor, tá? Nesse sentido, pode bem ser. Uhum. Mais apontamentos? Dúvidas? Bem, bom, uma coisa importante que eu estava querendo dizer aqui, né? A censura não parte do local específico do aparelho cerebral. Então, cuidadinho, porque claramente a gente tem determinados entendimentos sobre a parte consciente e sobre a parte inconsciente também. Mas é isso. O Freud, nesse caso, não fala, a censura está nessa parte do cérebro, até porque não tem como, né? Não tem muito como, né? Tem essa coisa do comportamento de quando a gente é desperta, isso tem, né? Determinada parte do lobo pré-frontal, né? Se for danificada, ela influi sobre o fato de como você se comporta, tá? Hoje em dia sabemos disso. Enfim, bom, então, por que entramos nessa parte, né, da censura e tal? Porque, às vezes, também, enquanto a gente utiliza a técnica da associação livre, pode ser que tenha mais dificuldades para chegar a esse conteúdo latente, escondido, né? Então, essa é mais uma resistência, né, que a gente encontra, dependendo, né, do paciente, do atendido, do cliente, como vocês querem chamar, né? Então, aqui entendemos que a censura também é parte dessas resistências, né? E que essa censura não só pertence ao próprio sonho. Então, eu sonho com, né, essa senhora que sonha dos garotos militares, faz a censura sobre o desejo verdadeiro, mas se você propõe para... Epa, se você propõe a interpretação para essa mulher
que o desejo dela, na verdade, é para o filho, ela vai recusar essa interpretação. Então, essa censura do sonho que não mostrou para a senhora que ela desejava, né, essa relação incestuosa, ela vai ser espelhada na reação que ela vai ter na vida consciente, tá? Então, isso é muito importante para lembrar, né? A censura vai se espelhando uma com a outra também, tá? E é uma instituição que Freud chama de instituição permanente. Ela está ali, não vai embora, tá? Agora, o papel do eu e da censura. Agora, de novo, né? Justamente como o Flávio acabou de perguntar, normalmente a gente entende que a censura faz parte do superego. Aqui, a única coisa que o Freud menciona nesse momento, na verdade, é que no sonho o eu se liberta, tá? Então, no sonho, o eu realiza aquilo que ele não pode realizar durante a vida desperta, que é quando o supereu está ali, né? Então, na vida desperta, a senhora nunca vai falar que ela deseja o garoto, né, o filho, e ela nunca nem vai falar que ela deseja os garotos militares, né? É impossível para ela, essa aqui é uma barreira, né? Tem um superego, o superego me impede, né? O superego é a lei, né? Entre aspas, do que é possível ou não é possível fazer dentro da nossa sociedade, né? O que a gente internaliza de regras mais ou menos, né, dito brevemente, é o nosso superego. Né? Então, no sonho, o eu, ele consegue fazer essas coisas, mas continua tendo uma restrição. Mesmo que ele consegue, né, o sonho consegue, né, fazer essa realização do desejo, ele o disfarça, porque continua sendo, né, impossível, né, para falar só, né, é uma coisa repugnante, você não pode fazer aquilo, né? Mas eu faço de uma forma disfarçada no sonho, né? Nesse sentido aqui, que é o eu que está realizando o seu desejo, tá? E, de novo, por que isso acontece? Porque, né, tem essas, né, regras éticas, né, do que é possível fazer ou não fazer na nossa sociedade, né? E aqui ele fala uma coisa muito importante, né? A nossa libido, né, esses desejos que a gente tem, ele não tem regras. A libido, ela é livre, né? Ela pode escolher qualquer objeto de desejo. Não tem, né? Ele fala essa palavra que eu acho ótimo. Não tem nenhum escrúpulo. Pode ser qualquer um. Qualquer um. Qualquer tipo de pessoa. Qualquer tipo de coisa, ela pode ser, a libido pode ser direcionada para aquilo, né? E ainda adiciona uma coisa interessante, né? Que a preferência da libido é para algo proibido pela própria sociedade, né? Aí depois, um dia a gente vai ver o totem e tabu, né? Que a gente entende por quê, né? Tem restrições nessa sociedade para a gente conseguir a viver juntos, a gente precisa largar de muitas coisas, né? Eu não posso ficar com todas as pessoas que eu quero, porque, sei lá, essa pessoa está casada com aquela, essa, sei lá, né? De novo, no caso da senhora ali, né? É o filho. Então, né? São proibições que a gente coloca como na sociedade para conseguir viver juntos, né? Então, aí ele fala isso, né? Que esses desejos da libido, né? Que a libido escolhe determinado objeto, né? De desejo, não sabem dessas regras, né? Não tem essas regras. A libido, ela vai, né? Enfim, e porque tem essas regras, ela vai, muito provavelmente, para alguma coisa que é proibida. Enfim, então, né, esses desejos dentro dos sonhos que se realizam, normalmente tendem a ser algo ligado a um anseio, né, um desejo sexual, né, que são condenado ou pela ética ou pelo nosso tipo de educação. De novo, alguma coisa que para mim é totalmente tranquilo, né, de fazer, para outra pessoa que é mais púdica, com, né, uma educação mais tradicionalista, mais religiosa, pode ser já, né, de novo, né, sei lá, a garota super religiosas não vai beijar o menino, porque aquilo não é, né, não é bem visto pela família dela, sei lá, né, nesse sentido, tá? Para cada pessoa vai ter regras levemente diferentes, né? Enfim.
Aí, de novo, tem parte do sonho que são censurada e, de novo, interpretações que também, né, a pessoa não reconhece. Por quê? Né? O Freud chama esses desejos, eles chegam do inferno, que é muito interessante também, né? Porque o inferno também é a parte de baixo. A gente entendeu o inconsciente como parte de baixo, né? Então, eles chegam desse lugar escondido, que não tem luz, né? Com um belo inferno, né? Nesse sentido aqui, é um lugar que a gente, né? As coisas que chegam não são aceitas pela consciência, né? Nesse sentido aqui. Então, essa censura parece certa para a pessoa desperta. Não, não é possível. Isso não, eu não sou assim, né? Eu, né? A mulher, né? Que deseja ouvir, eu não sou essa pessoa, tá? Ela concorda com a censura do som. Eu não posso ser isso, tá? E aí, o grau dessa deformação que tem dentro dos sonhos, ali, depende, né? A gravidade, depende da gravidade, entre aspas, claramente, né? Mas se eu desejo mais ruim, entre aspas, de novo, esse desejo for, mais a censura vai ser grande, ou seja, a deformação vai ser maior, né? Vai ser mais difícil chegar a esse entendimento do que está sendo escondido, né? Pelo sonho manifesto. Então, de novo, o sonho manifesta uma coisa, eu vou ver essa coisa, mas o que tem atrás dessa coisa que eu estou vendo é outro, né? É outro lugar, é outro significado. Então, como eu chego ali, né? Então, não só a censura é mais, né, é maior, mas também é mais rigorosa. Então, né, fica mais estrita em limitar o que você vai conseguir lembrar no sonho, no conteúdo manifesto. Aí, de novo, né, com o que se encontra, né, a censura vai, né, ter um choque com o que, né, com essas tendências que chegam das várias instâncias. Aqui ele fala por que as instâncias são importantes. As instâncias são o id, o eu e o supereu. Né? A gente não viu esses conceitos ainda, por isso eu vou só tocar brevemente nisso, depois a gente mais para frente vai entrar mais especificamente nisso. Né? Cada um né, dessas instâncias a gente chama de instância. Né? Não podemos, né, às vezes tem aquele desenho do iceberg, mas não é esse desenho, gente. Aquele ali é inconsciente, preconsciente e consciente. São duas coisas separadas, tá? Não são equivalentes, tá? Então, essas partes que trabalham, né, como um todo, porque você tem todas as partes, né, fundamentalmente. Elas trabalham como um todo. Cada uma desenvolve determinados papéis, né? Então, nesse sentido, ele fala que a censura precisa ser descrita a partir da instância que usa ela. De novo, no meu dia a dia consciente, qual vai ser a parte que a instância que vai trabalhar mais na censura? O super-eu. É o super-eu que me dá as regras, né? Então, nesse sentido aqui, ali, dentro dos sonhos, ele fala mais que, na verdade, aqui a censura faz parte mais do próprio da instância do próprio eu, né? O eu que está em choque com o id, né? As coisas que eu não, né? O id é essa parte mais obscura, né? Que a gente não tem acesso, né? Diretamente nesse sentido aqui. Bem, agora falamos um pouquinho do simbolismo no sonho. O que é simbolismo? Você pode repetir essa última parte, por favor? Você falou, no dia a dia consciente é o superior. Aí depois, Da censura, né? Da isso. censura dentro de Freud, a gente entende que quando eu estou acordada, qual parte vai ser? A parte inconsciente? Pode ser essa parte? Não, porque eu não sei, né? Né? As regras da sociedade. Bom, na verdade é que eu falei a palavra, não é a parte inconsciente, é o id, né? Como podemos caracterizar o id, né? Essa parte, por isso que eu não queria entrar nisso, mas tudo bem. É onde a gente tem todos os conteúdos, né? Ele é movido
é uma instância da nossa mente, da nossa psique, que ele tem princípios, ele atua através de princípios. Quais são os princípios do It? Por isso que ele não trabalha com a censura. Ele trabalha com o princípio de prazer, né? Ele trabalha com os instintos impulsivos que fazem parte da humanidade, né? Comer, dormir, fazer sexo, se reproduzir, né? Ele não tem lógica, né? O It, todos os conteúdos do It estão todos misturados, não tem uma hierarquia de importância, é tudo misturado, tá? E ele tem a libido, que é, enfim, na nossa energia psíquica que vai dando, como se fala, vai movendo, né? Vai dando o impulso para a gente fazer coisas, tá? E depois também tem né, a pulsão, né? Como tem o princípio do prazer, tem um princípio, né, da pulsão da morte, fundamentalmente, então, né? Mas por isso, não quero entrar muito nessas coisas, porque são muitos conceitos todos juntos, né? Por enquanto, o que interessa para a gente? Quando eu estou acordado, né, a censura que é mais presente é aquela do super-eu, né? Que são as regras da sociedade, fundamentalmente, né? No sonho, a censura é do eu, né? Por que do eu? Porque esse, né, tem um contraste com essa parte do id, né, com o princípio do prazer, com a libido, nesse sentido aqui. Né? São diferentes partes que podem criar, a censura. Né? Não é, de novo, por isso que antes ele menciona, não é só uma parte que cria, né, essa censura. Ficou um pouquinho melhor? Sim, sim. Foi até adicional. Eu não tinha ouvido o que você falou, que Tudo bem? uma é do super-eu, aí depois é a do eu, que passou o vai e veículo maldito. Mas muito obrigado. Não. Né? O eu, gente, ele tem muitos mecanismos de defesa, né? Então, se a gente pensa, né, de novo, id, essa parte né, das pulsões, né, a pulsão de morte, a pulsão, né, de vida, a libido, né? Essa na parte. O eu, ele faz muitos mecanismos de defesa para intermediar com o super-eu, né? Então, vamos fazer como se fosse uma linha, né? Id, eu e super-eu. O super-eu é só regras. O super-eu é só regras, né? Eu vai fazer um mediador entre essas pulsões, entre essa libido e entre as regras que eu tenho. Né? Nesse sentido aqui, ele tenta manter o equilíbrio, né? No sonho, de novo, a censura é feita, de novo, por ele, né? Pelo eu, né? Então, nesse sentido aqui, ele tende a distorcer, né? A fazer a deformação, nesse sentido que a gente acabou de ver, para manter esse equilíbrio psíquico. Por quê? Porque é impossível para a mulher que sonhou com um militar falar que o desejo é parte dele. Não tem como, é inaceitável. Isso geraria um sofrimento psíquico enorme, criaria uma visão de si insustentável, tá? Nesse sentido aqui, que o eu faz também a parte da censura, porque ele se encontra diretamente com o seguinte. Melhor? Mais dúvidas? Sim, sim. Beleza. Então, diga. Nick, eu não quero atrasar a aula, que também tenho atendimento às 2, mas eu fiquei em dúvida sobre o item 3 do slide anterior. Quando não tem muita deformação, aliás, quando não tem deformação nenhuma, é um sonho que poderia ser um capítulo de verdade da sua vida. Você está aí nesse apartamento, tudo exatamente igual, seu gato é igual, os nomes, tudo. Não tem nenhuma deformação. A gente pode passar automaticamente, óbvio que não tão estritamente, mas a gente pode passar para análise direta, sem... Em sentido, análise direta. Não, por exemplo,
eu não vou, né, dar um caso pessoal, mas aí acontece exatamente tudo como é na sua vida, a sua reação é exatamente como você teria mesmo, e você acorda porque tocou despertador ou porque aconteceu alguma coisa. Tá. A gente pode ter a impressão que o conteúdo do manifesto foi tudo muito corretinho, muito certinho. Tem alguma pegadinha aí? Então, né, como a gente viu os sonhos das crianças, acho que foi, né, 2 semanas atrás, né? O que acontece principalmente no sonho de criança em poucos sonhos dos adultos, né? A criança vai sonhar diretamente isso que você falou, o que aconteceu na vida real, só que continua tendo uma deformação do sonho, né? Porque o exemplo que o Freud dava era tipo assim, né? A criança precisa dar de presente a cereja, mas na verdade a criança quer comer as cerejas, né? Então, a realidade é que a criança deu a cereja de presente. No sonho, a criança come a cereja. Então, foi uma deformação da realidade, Uhum, assim, mostrando, porém, o desejo mais diretamente. Isso sim. tá. Uhum. Sentido. Obrigada. Isso acontece, né, em alguns sonhos do adultos, mas justamente porque é a diferença entre criança e adulto, gente? Porque o adulto tem muita mais regras, né? A criança está aprendendo as regras da sociedade. As crianças ainda, né, até, acho que é até os 7, me lembro agora, alguma coisa assim. A criança é egocêntrica, é tudo para mim, né? O desenvolvimento humano, né? Durante, se você vai estudar o desenvolvimento humano, né? Tem uma fase em que, ó, essa caneta é minha. Ah, mas eu preciso usar por um segundo. Não, essa é minha, né? É Até egocêntrico, os 5, Miki. 5, né? É isso, né? Então, nesse sentido aqui, você vai vendo que a criação da empatia, a criação do entendimento das regras sociais, claramente, mais você, né, virar adulto, você tem mais introdução, né, dessas coisas. Claramente, começa tudo lá na infância, né? Mas no começo eu não sei que eu não posso pegar qualquer coisa. Ah, sei lá, vou no supermercado, pego e como. Ninguém me falou que eu não posso fazer, então eu vou fazer, né? Eu sou uma criança, não sei. Quando você é adulto, em teoria você não faz, né? Mas às vezes faz também. Sim. É, Obrigada, amiga. nesse sentido aqui, tá? Nada. Então, gente, bora lá, que já é uma. Enfim, bom, vamos ver aqui um pouquinho o conteúdo latente. Então, em alguns conteúdos latentes, pode deletar totalmente partes inteiras do sonho, em outras, né, são modificados os conteúdos latentes e outras ficam inalterados. Olha só, como você estava dizendo, mas normalmente tem algum tipo de deformação. De novo, dependendo do conteúdo que precisa ser escondido, né? Pode ser muito simples chegar ao que tem atrás, pode ser muito óbvio, né? Ver o que tem atrás, principalmente, de novo, se não é uma coisa tal inaceitável. Se é inaceitável mesmo, vai demorar. A censura do consciente, bom, a gente já falou um pouquinho disso, né? A gente sabe se concorda ou não com alguma coisa. Então, você fazendo uma interpretação para alguém e a pessoa falando, não, não é isso absolutamente, aí você precisa ver por que essa pessoa não está concordando. No juízo dela, né, quando ela está acordada, de novo, falar para a mulher que ela desejou o filho é inaceitável. Não posso citar isso, não tem como, né? Então, né, de novo, o juízo pode concordar ou não com a censura que o sonho fez, né? Mas aí precisa ver, né? Ficar mais de olho, ser uma interpretação que, né, parece ir nessa direção, porque ela está sendo efetivamente negada, né? E essa coisa, né, que é do desejo que é condenar, né? Então é uma coisa que não pode ser aceita, né? Isso já a gente falou várias vezes, né? Uma coisa socialmente chocante, inaceitável e me dá repulsa apenas pensar nisso. Não posso nem olhar para isso, tá? E aqui é por isso que surge a nossa censura. Enfim. Aí tem essa frase que eu achei interessante, né? Os sonhadores abrigam precisamente o desejo oposto ao interpretar. Então, se eu interpretei alguma coisa, bom, claramente com experiência, né? Porque se a pessoa que nunca fez isso, aí, para mim não é isso. Pode ser que você, analista, esteja viajando. Tem essa possibilidade, né? Mas, né? Uma pessoa que tem já mais experiência, que vai ali com cuidado fazer sempre, né? As interpretações, não joga interpretações ali do nada,
né? Tentem sempre de fazer falar a pessoa, né? Tentem essa coisa de fazer, então você sonhou que você estava pelada na rua. O que é isso te lembra? Que situação te faz pensar sobre, né? Então, vai construindo com a pessoa esses significados, né? Enfim, mas ele justamente fala isso, né? Ele abriga precisamente o desejo oposto, né? Então, nesse sentido, é fidedigno, porque isso mostra, né, a maneira de viver dessa pessoa, né? Então, se eu te falo que você deseja o seu filho, não, eu não sou essa pessoa ruim, né? A minha ética é outra, é o fidedigno. Por quê? Porque isso gera uma ambivalência. O que eu sou na minha vida consciente não é o que eu sou na minha vida inconsciente. Contraste, né? Isso vai criar uma relação psíquica complexa. Bem, né? E aqui entramos bem na ambivalência. Eu coloquei aqui o Freud Batman, porque justamente, né, a gente tem o Bruce Wayne, que é, né, esse bonitinho ali, né, rico da vida, mas que à noite ele é totalmente outra coisa, né? Então, nossas tendências inconscientes, né, existem, né, na nossa vida psíquica, não tem como não ter elas, né? E muitas vezes são em contraste com aquelas conscientes. Então, podem estar de lado ao lado, tá? Nunca pense, né? Porque, na verdade, aliás, ontem eu ouvi uma fala da Lilia Schwartz, que ela falou assim, eu posso mudar de opinião. E isso eu pensei muito sobre a ambivalência, né? Hoje, efetivamente, eu posso ter duas coisas contrastantes dentro de mim e tá tudo bem. Não é que porque eu penso uma coisa que não posso ser outra coisa também, né? Então, isso é muito importante. Eu acho que essa é uma coisa que a gente precisa aprender mais, porque tendemos a ver, essa pessoa é dessa forma. E se ela é dessa forma, não pode ser na outra, né? Mas, na verdade, a senhora do sonho, conscientemente, ela é uma pessoa. Inconscientemente, ela tem outro desejo, que é bem contrastante com a vida de todo dia dela. Então, cuidadinho, isso cria muita ambivalência. E, normalmente, a ambivalência é o que gera o sofrimento. São duas coisas que são em contraste, elas vão gerar um sofrimento psíquico. E ele coloca essa frase aqui que eu amei, né? São os bons aqueles que se contentam com apenas sonhar com aquilo que os outros, os maus, fazem de fato, né? Isso eu acho que é uma ótima, né? É uma ótima frase. Então, eu posso até sonhar com isso, mas eu não faço. O caso da senhora, né? Eu, no meu dia a dia, sou uma boa pessoa. Gente, tô aqui, tô até, né, ajudando as pessoas, tá? Né? No sonho, eu posso realizar qualquer coisa, né? Mas na minha vida real, eu sou outra. Significa que porque você é uma pessoa ruim? Não. Essa é outra coisa também para pensar, para considerar, né? De novo, a libido escolhe sem escrúpulo. Eu não escolho de desejar aquilo. Cuidado, né? A libido se ligou àquele objeto naquele momento. Depois, daqui a um tempo, pode se ligar a outro objeto. Nesse momento, é esse objeto, né? Mas eu não escolhi esse objeto. A libido vai, né? Se liga a determinado objeto. Então, também isso é né, uma reflexão para a gente, né? De suspender os julgamentos. Uma vez que você vai, principalmente, né, nessas coisas, que uma pessoa, quando te fala o sonho, a pessoa não faz a mínima ideia do que tema traz, né? E se por acaso, em um sonho que você vai escutar, sai essa coisa, né? Meu, o que seria para você escutar uma mulher que o sonho dela significa que ela quer o filho dela, sei lá, ainda menor de idade? Você faz o que com isso? Né? Então, aqui é nesse sentido, gente, né? Precisa suspender esse tipo de julgamento, né? Até porque a pessoa está ali também para entender a si mesma, né? Então, é muito complicado. Não estou falando que eu faço por nada, né? Vai bater em pontos, vai tocar em pontos de você que são, né? Como é que você me está falando que você quer
ficar com seu filho, pô, né? Como é isso? Né? Então, aqui, né, também, calma de Buda, se você escutar uma coisa desse jeito, né, tentem mais possível de ver como que esse desejo se desenvolve, como essa pessoa, né, pode lidar com essa coisa, né? Porque também para ela, de novo, a senhora aqui do sonho, ela não sabe. O Freud falando para ela, né? É um desejo incestuoso. Não, imagina. O que tá falando? Tá louco, né? Vai ser uma recusa, tá? Então, ali você vai vendo, e vai ter que trabalhar essa ambivalência, essa angústia que surge de tudo isso. Bom, então, né, essa coisa que tem dualidade, né, em todos nós. Ninguém é totalmente bom e ninguém é totalmente mal. Ainda mais porque a gente precisa considerar esses padrões da sociedade que estão sendo, né, criados e geram sofrimento. Bom, vamos voltar um pouquinho sobre a deformação do sonho, né, que então, né, censura que, de novo, é exercida pelo próprio eu contra esses desejos que são chocantes de alguma forma. Né? Esses desejos oníricos que, então, aparecem no sonho, claramente, de novo, deformado, né? Ele tenta também perturbar o nosso sono. Mas, justamente, a deformação, né, o esquecimento e tal, eles preservam esse fato da gente conseguir dormir, né? E a gente descobre, então, o significado apenas através de uma interpretação, de novo, que pode também, né, gerar uma negação da pessoa que está escutando essa interpretação, né? Então, essa vida psíquica, cuidado, que tem diversos tipos de processos, né? E tendências desconhecidas. Eu não sei que o meu cérebro funciona assim, né? Eu não sei que o meu sonho vai querer me mostrar essas coisas, né? Então, de novo, um cuidado grande quando a gente escuta. Aí ele começa a falar um pouquinho da relação simbólica, né, no sonho. Então, aqui, né, os desejos os desejos inconscientes recebem uma censura, deformação, não há associação, não, desculpa, quando a pessoa não consegue fazer associação livre, alguns elementos permanecem mudos, então, o que ele fala, o Freud? Se estamos nessa situação que a gente não conseguiu chegar ao conteúdo latente através da interpretação, através da associação livre, a gente tem um recurso a mais. Cuidadinho que aqui entramos um pouquinho na psicologia analítica de Jung, né? O Freud aqui, eu esqueci de olhar quando é que era... Peraí. O ano do Jung fazer essa parte, né? O Jung e o Freud né, eram extremamente ligados. O Freud, na verdade, escolhe Jung como o seu discípulo maior, né? E há uma ruptura muito grande, olha, justamente em 1916, o Jung escreve o ensaio do inconsciente, né? Mas já da década antes, ele começa a falar dessas coisas, né? O Jung e o Freud se separam justamente porque o Freud visa, né? A visão de Freud é muito baseada na sexualidade, né? Então, para ele, quase tudo se liga a essa situação de, né, libidinal, né? E para o Jung isso não bate, né? Essa relação simbólica que o Freud, né, adiciona aqui, ela é praticamente o consciente coletivo que depois o Jung fala, tá? Por quê? Né? Porque ele fala que dentro do elemento dos sonhos, né, justamente, tem coisas que se repetem, né? E ele adiciona isso, né, como dependendo da cultura, da linguagem, tanto que ele fala dentro do texto, né, de ver os provérbios, os ditados populares, todas essas coisas assim, né? Então, uma vez que a gente não consegue mais através da associação livre,
a gente pode tentar com esse simbolismo. Aliás, eu diria que juntar as duas técnicas sempre é muito bom. Porém, de novo, uma coisa a mais. Não é um simbolismo X. Você precisa ligar esse simbolismo à vida da pessoa, né? Claramente, né? Aqui eu coloquei todos os simbolismos aqui, né? Que são símbolos que se repetem, né? As cruzes, essas coisas, né? Tripartidas, né? Com 3 partes sempre, né? Em várias culturas você encontra e tal, né? Enfim, né? Mas aí os símbolos a gente pode entender como outro jeito de traduzir, de interpretar os nossos sonhos. Né? Então, aqui ele faz uma resumindo, né? 3 relações que tem dentro dos sonhos. A gente tem uma representação de um objeto, por exemplo, estou sonhando uma pessoa, essa pessoa normalmente não tem barba. Nossa, mas nesse sonho ele tem barba. Cara, essa barba parece a barba de alguém mais que eu conheço na parte do toque. Não é a pessoa em si que importa, mas é essa barba. Essa barba é do meu avô, né? É a mesma barba que o avô tinha. Então, na parte pelo todo, nesse sentido aqui. Né? A alusão, então, de novo, é o garoto jovem militar para o filho. Né? E uma coisa importante, né, que o sonho, ele acontece normalmente por imagem, né? De novo, pessoas cegas normalmente por sonhos, né? Então, ele adiciona essa quarta relação simbólica, né? Então, ele vê esses símbolos como algo de fixo, de novo, que se repete ao longo das culturas, ao longo dos períodos históricos. Então, nesse sentido aqui, ele vê o símbolo como uma comparação, né? Então, temos o símbolo, sei lá, da cruz, que vai me representar essa cruz, né? Ela vai ser uma comparação com alguma coisa. Tem alguma coisa desse símbolo que me remete a outro símbolo, né? Nesse sentido aqui. E uma coisa importante, a escolha do símbolo que você vai encontrar não é casual. Ele vai estar ligado necessariamente a algum conteúdo latente do sonho, né? Não é nunca, sonhei porque sonhei. Não, ele está ligado a alguma coisa, né? E então, de novo, por causa disso, como com outro tipo de censura, né? A pessoa pode negar. Não, você está falando uma bobeira. Que esse símbolo não significa isso ou não para mim, né? Então, de novo, isso de negar se repete, tá? Bom, né? Então, de novo, essas tendências a não reconhecer partes, né, da vida psíquica se repete. Enfim, dentro das relações simbólicas, né? Esse modo de se expressar através de símbolos constantes, eles representam significados, de novo, que são escondidos, né? E aí ele fala que a maioria dos símbolos são ligados a alguma coisa que seja de um conteúdo sexual, né? Então, vai ter diversos símbolos que representam objetos fálicos, objetos femininos, atividades rítmicas, vários símbolos ali que o que eles fazem? De novo, eles deixam o sonho, não sonho, eles deixam o conteúdo latente irreconhecível. Eu não sei que esse símbolo representa um pênis, ou eu não sei que esse outro símbolo vai representar, né, uma mulher pelada, né? Nesse sentido aqui, de novo, o símbolo é para disfarçar, né? E esse simbolismo universal, de novo, que tem esse denominador comum, de novo, isso vai ser, de novo, retomado, né, no inconsciente coletivo, com os arquétipos e tudo, né? Então, são aqui entendidos como símbolos que representam uma identidade comum, né, dentro da nossa humanidade e que, então, não dependem de uma cultura específica, né, ou nem de uma linguagem específica. Aí eu coloquei aqui alguns, né, dos símbolos que ele menciona, né? Essa aqui é muito interessante, principalmente porque ainda vai fazer a matéria dos testes, dos desenhos, né?
a casa como representação, né, aqui do self, mas é do eu, né, da pessoa em si, né? Então, a casa, ela é entendida como um todo, né? A boca, né, as janelas podem representar os vários orifícios e tal. Então, mas a casa normalmente pode representar a pessoa em si, né? Os pais e familiares mais importantes, como né, os avós ou outras figuras de autoridades, normalmente o rei, rainha, imperador, imperatriz, né? Alguém que demanda respeito, fundamentalmente. A arte é muito ligada ao fato do nascimento e a morte é mais ligada a uma viagem, né? A água, para mim, é um pouco... Eu não diria que é apenas do nascimento, ela também pode representar morte. Aliás, na cultura, eu acho na cultura dos orixás, né? O mar é visto como um lugar que é um cemitério, né? Então, aí depende um pouquinho, nesse sentido aqui, uma coisa interessante. Eu cheguei a ir na casa do Freud em Londres, né? Esses símbolos não é que são casuais, né? Precisamos entender que ambos, Freud e Jung, além de todas as teorias psicanalíticas, eles são antropólogos. Gente, você vai na casa do Freud, não sei nem quantas centenas de mini estátuas de várias culturas, né? Estão por ali, tá? Então, né? Nesse sentido, não é que ele está falando esses símbolos tanto porque isso é o que ele pensou, né? Quem manipular na pesquisa atrás, né? O Jung acho que viajou, o Jung viajou tipo 10 anos, né? Ele tinha condições muito boas, né? Pela mulher que ele casou, e ele foi fazer viagem no mundo inteiro, gente, para aprender todas as culturas possíveis que ele podia. Então também tem isso para ser considerado. Não são símbolos que, né? Pegou um dia o Freud e falou, tá bom, é isso, né? Enfim, né? Aí ele faz um pouco sobre o masculino e o feminino, claramente o símbolo masculino. Eu acho que aqui é bom reforçar a palavra masculino e a palavra feminino, em vez de homem e mulher, né? Porque a gente pode entender que cada um vai ter traços femininos e traços masculinos, né? Enfim. Bom, símbolos masculinos, normalmente coisas que têm 3 pontas, fundamentalmente, o número 3, né? Algo que fere, algo que penetra, uma espada, uma arma, uma cobra. Ali tem também esse símbolo do chapéu, é entendido como isso. Uma jarra que joga água, balões, né? Porque o balão sobe, né? O pino sobe quando está, né? Com uma ereção. Símbolos do feminino. Todos os objetos que partilham, que abrem, né? Ou que podem acolher alguma coisa, né? Então, qualquer tipo de espaço oco, a boca, poços, grutas, vasos, né? Fornos e assim para frente. Também ele menciona o material madeira, né? Ele faz uma coisa interessante, né? Da palavra mater, que vem de matéria também, e que mater também, né? Madre, né? Em latim, tá? E das frutas, né? Das frutas também. Claramente, tem algumas frutas que a gente dirige mais ao órgão masculino, de novo, tipo a banana, né? Porque, né? Ela aparece, não tem como. Denominador comum, de novo, tem símbolos que podem ser, às vezes, masculinos e femininos, né? Ele fala coisa como algumas armas, algumas bolsas podem ter conotações feminina e masculina. Até porque, né, para o Freud, o ser humano é entendido como bissexual. Atividades rítmicas, muito importante, acho isso, né? Atividades como dançar, cavalgar, escalar, também podem representar o ato sexual, né? Um recurso sexual no sonho. Voar é uma representação, possivelmente, de excitação sexual. A masturbação, tocar, né, um instrumento, até em inglês é muito interessante, porque play é a palavra que se usa para tocar, e play with yourself é se masturbar, né? Então, olha como fica, né, naquele idioma. Desligar ou escorregar alguma coisa, de novo, ato de masturbação. E
atenção aqui, né? Surge, né, a castração. Alguma coisa que eu não posso fazer, né? Ela entra como arrancar os dentes, um castigo, né? Então, proibição da masturbação. O simbolismo que tem dentro também a ver com a própria linguagem, né? Então, de novo, aqui vários símbolos, não importa qual cultura, porque tem mitologias compartilhadas em várias culturas. Você vê, por exemplo, você pode relacionar até os mitos dos egípcios com o nascimento de Jesus. Tem muitos mitos que você vai ver, tem vários elementos muito parecidos, né? Então, né, não importa qual é a cultura ou o tempo, tem relação simbólica que quebra as barreiras linguísticas, né? O sonhador tem à sua disposição também símbolos quando ele está desperto, quando ele não está dormindo, né? Não necessariamente ele sabe os símbolos, tipo, eu sei que se eu faço uma cruz, possivelmente para você vai representar a fé cristã, que seja católica, ortodoxa, que seja, mas eu sei que essa cruz vai representar, para a maioria das pessoas, Jesus, né? Isso é um símbolo que eu tenho conscientemente. Agora, no sonho, esses símbolos, de novo, é a mesma coisa da censura, né? Eu não sei que esse símbolo representa efetivamente o órgão feminino, né? Mas o meu sonho utiliza esse símbolo para me mostrar isso, né? Então, de novo, tem o que eu sei na minha consciência, na minha vigília, e o que eu uso quando eu estou dormindo. São duas coisas separadas, são dois tipos de simbolismo separados. Que mais que a gente não falou ainda? Muito bom. Esse aqui da comparação. Gente, muito bom, né? A gente já falou, usou símbolo para fazer uma comparação. Beleza. Só que, né, os objetos que são substituídos podem ser substituídos por outros X. Não tem uma regra. Vai sempre, o pênis vai sempre ser, sei lá, representado por uma espada. Não, né? Pode ser outro objeto, né? E pode ser um objeto justamente que eu não vou pensar que é um pênis, justamente por isso. Eu vou não, ter esse simbolismo para esconder o significado atrás. E, contudo, mesmo que pode ser qualquer outro objeto, que pode ser substituído, essas comparações estão ali no nosso aparelho psíquico para ser utilizada, né? Está ali. Eu não sei nem que eu tenho, está no meu inconsciente, né? Mas está ali. E isso que ele adiciona, que é justamente depois do que chega dentro do inconsciente coletivo. Podem ser utilizados para pessoas de qualquer cultura, de qualquer idioma. E, de novo, né, essa coisa que esses símbolos são para a representação, principalmente de situações, de objeto de caráter sexual, tá? Esse aqui, das necessidades sexuais, não foi o próprio Freud, mas foi esse estudioso, ele não tinha o ano que esse Sperber, né, falou disso, mas claramente é anterior da própria conferência que o Freud fala, né? Bem, que mais? Estamos chegando no final, né? Desculpa que está sendo um pouquinho mais comprido hoje. Enfim, censura, simbolismo e interpretação. Aqui vamos ter umas partes, né? Para terminar, a relação simbólica, então, né? Ela se liga a algum tipo de palavra, algum tipo de identidade antiga que tinha, né? Dentro da cultura, dentro do desenvolvimento da cultura da humanidade, né? E, então, aqui o símbolo chega para representar palavras que, às vezes, costumavam representar os órgãos genitais e que agora não são mais utilizadas para isso, né? Outra coisa é que o simbolismo fica parceiro da censura, né? Não importa, né? Além da deformação do sonho, eu tenho um simbolismo, né? Então, aqui ele pode ser utilizado, de novo, para criar essa incompreensibilidade do sonho. É um símbolo, tanto quanto a censura pela deformação, pela lacuna,
pelo deslocamento, ele todo serve no mesmo objetivo. Você não vai saber o que é que está atrás disso, tá? Que mais? Ele fala que, mesmo que ele trabalhe de lado a lado, censura e simbolismo, eles são independentes, né? Mas, de novo, eles podem, né, utilizar a mesma, podem colaborar para criar essa estranheza, né? O conhecimento do simbolismo onírico é inconsciente, a gente já falou, e a interpretação do sonho permite de revelar de novo esses conteúdos latentes que são escondidos e que são desejo inconsciente, né? Então, tudo isso, né, serve para ocultar na minha consciência o que efetivamente a minha libido quer, né? E aqui, bom, conclusão, né, só um resuminho do que a gente já falou, que a censura na deformação do sonho são mecanismos, essa palavra acho importante, são mecanismos, né? Então, não são partes específicas do cérebro, são relações que se instauram, né, para lidar, né, com esses desejos inconscientes que são inadmissíveis, né? Que o simbolismo onírico permite, de novo, a expressão de determinados conteúdos sexuais que a gente não pode, né, tolerar, e que a interpretação, né, ajuda, né, a compreender o que é isso, né, no sonho, né, que está sendo modificado pela censura, pelo simbolismo, a interpretação chega justamente para tentar, né, abrir um conhecimento maior do desejo. Bom, chegamos no final. Alguém mais que gostaria de fazer algum comentário? Uma vassoura? Só vou colocar no mudo, tá? Dúvidas? Tudo certinho? Gente, só um minuto que já vou passar também o formulário de presença, né? Tudo certinho? Bom, né? Essa parte, gente, eu estou tentando de manter apenas aquilo que está dentro da conferência, porque se a gente vai em né, utilizar muitas palavras que são conceitos, né, cada palavra é um conceito, fundamentalmente. Se a gente utiliza muitas outras palavras, outros conceitos que a gente ainda não viu, né, eu pensei esse mini curso como algo extremamente introdutório para quem ainda não conhece nada. Então, aí fica muito complicado, né, se a gente entra em coisas que as pessoas não sabem ainda. Então, por isso, estou tentando deixar o mais básico, sem entrar tanto em toda essa coisa do consciente, inconsciente, do pré-consciente, do id, do eu, do super-eu. Mas, mais para frente, né, na segunda parte do semestre, aí, essa é uma coisa que a gente vai ver, né? As instâncias psíquicas são extremamente importantes para justamente entender quem faz essa parte, quem faz essa outra parte. Será que tem duas partes que fazem a mesma coisa? As duas partes colaboram? As duas instâncias são, como se fala? São contrastantes, uma com a outra, né? Então, essas são coisas muito importantes. A gente começou dos atos falhos e dos sonhos, porque são coisas, né, mais interessantes, você consegue fazer, né, entender como está funcionando, mas também você pode fazer os exemplos na sua cabeça. Ah, não, sonhei isso. Ah, olha, vamos pensar o que significa essa parte, né? Então, nesse sentido aqui, né, que a gente está fazendo essa parte introdutória dessa forma, mas depois a gente vai também ver, né, as instâncias especificamente. Bom, galera, aqui tem o link, por favor, quem gostaria, o certificado é emitido para quem, né, os encontros são 5, e o certificado vai para quem participa pelo menos a 4 desses encontros. Nós estamos já no encontro número 3, a próxima semana a gente fazer o 4, e depois, a semana seguinte, o último encontro, né? Então, para quem quiser, né, por favor, eu só vou deixar aberto o formulário 10 minutinhos, né, justamente para ter as pessoas que estão por aqui.
E que mais? Nada. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Senão a gente pode tranquilamente encerrar. Vou também repassar aqui o grupo. Não sei se todo mundo está no seu grupo geral. No grupo, gente, eu só posto, né, quando a gente tem uma aula e os slides, né? Os slides também vou colocar por ali. Então, é isso. Beleza? Bom, então, Arlete, você está no mudo se você está falando. Beleza, Miki, obrigada, foi ótimo, como sempre, adorei, adoro. Viu? Para participar sempre e trazer sempre, né, apontamentos muito. Bom, gente, beijo a todos. Obrigada. Beijo, Miki, bom fim de semana para você e para todo mundo. Vocês também. Jéssica desejou participar em algum momento desse voluntariado. Tá, entra lá no grupo e me manda uma mensagem no privado, que aí eu falo com você, Jéssica. Tá bom? Bom, gente, bom final de semana. Até. Obrigada, Miki, bom fim de semana, obrigada por tudo sempre, beijo. Beijos.